Presidente da Câmara, Oliveira Altair, é homenageado pela Companhia Independente de Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre. Solenidade marca a elevação da Companhia Independente do Corpo de Bombeiros. Na reportagem da semana, você vai conferir as ações do Centro de Apoio ao Cidadão como facilitador na contratação de mão de obra em Pouso Alegre. No especial Reforma da Previdência, você vai saber como será o impacto das mudanças nos estados e municípios. Tem ainda o resumo da semana. Este é o Jornal da Câmara que está no ar e que começa agora. Começamos esta edição com informações direto de Brasília. Os deputados federais receberam o ministro de Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro. Ele veio falar sobre as prioridades para este ano. A reportagem é de Brasília. O ministro de Infraestrutura atendeu a um convite da Comissão de Viação e Transportes e esteve nesta quarta participando de audiência pública na Câmara, que durou cerca de 6 horas. Ele disse que não há recursos suficientes para desenvolver a infraestrutura do país e defendeu que, para reduzir este problema, é preciso fazer parceria com empresários por meio de concessões públicas envolvendo principalmente rodovias e ferrovias. As prorrogações antecipadas são prioridade porque isso é uma alavanca importante para a gente conseguir investimento de curto prazo, além de fazer um reexame do nosso modelo regulatório, ou seja, com novos contratos, onde a gente vai ter obrigações mais claras no que diz respeito a investimento e direito de passagem. E eu acredito que a gente consiga concluir todo o processo ao longo do ano de 2019. O representante dos caminhoneiros na reunião elogiou a postura do governo em relação à categoria e disse que não vê disposição para uma greve dos caminhoneiros nesse momento. Mas ele defendeu que seja criado o frete mínimo e ouviu do ministro que a demanda está em análise. O piso mínimo de frete, muita gente fala, é o tabelamento, que vocês querem que tabelamento é inconstitucional, não é? Não, o que nós queremos? É o piso mínimo de frete, aonde está lá a depreciação do bem, né? Custo da mão de obra, imposto, então é o custo mínimo do transporte que a gente vem buscando para a gente ter barganha, para a gente poder negociar o nosso lucro, né? Ao final da audiência, os deputados da oposição e do governo elogiaram o ministro. O papel da oposição é o papel de alertar sobre os equívocos, desvios, mas também colaborar com o que está dando certo, elogiar e somar esforços para que as coisas avancem. O ministro fez uma exposição convincente, trouxe dados, números, mostrou preparo, conhece a realidade do Brasil e a infraestrutura é um dos grandes gargalos que nós temos. Todos os parlamentares que participaram saíram satisfeitos com a resposta do ministro. Ele é uma pessoa muito preparada, visionário, conhecedor do assunto e, claro, uma pessoa com um diálogo muito bom. Como a reforma da Previdência pode mudar aposentadorias nos âmbitos dos estados e dos municípios? O repórter Thiago Ramos explica o que e como pode ser alterado. Vamos acompanhar a reportagem de Brasília. A proposta de reforma da Previdência é do governo federal. Ele paga as aposentadorias dos trabalhadores da iniciativa privada através da Previdência Social e também a aposentadoria dos servidores públicos federais. Mas algumas regras vão valer também para servidores públicos dos estados e dos municípios. Vamos falar sobre essas regras? O quadro geral dá uma ideia do problema vivido pelos estados. Ele mostra quantos aposentados existem para cada servidor na ativa. Numa ponta, você tem os estados mais novos. Rondônia, por exemplo, tem 18 aposentados para cada 100 funcionários públicos. Na outra ponta, os casos mais dramáticos. No Rio Grande do Sul, o pior caso, são 162 aposentados para cada 100 servidores na ativa. Outro detalhe muito importante. Mais da metade dos funcionários públicos dos estados estão concentrados em 2 categorias com aposentadoria especial: policiais e professores. Com a reforma, a contribuição dos funcionários públicos sobe para 14%. Os estados terão 180 dias para votar leis específicas caso não queiram manter essa nova alíquota.
E ainda será possível aprovar alíquotas extraordinárias, maiores que essa, para garantir o equilíbrio das contas. Para a terceira mudança, o prazo é de 2 anos. Todos os estados e municípios vão ter que aprovar fundos de pensão específicos. A discussão aí não é apenas econômica, mas também política. O problema das aposentadorias dos estados é um problema do governador e não é do Congresso Nacional. Eu acho que quando traz os estados para cá, para que a gente resolva, é um problema grave. Eu penso que essa reforma é aquela desejada por prefeitos, por governadores, né? E vamos quebrar alguns paradigmas, porque senão nós vamos manter o caos econômico que nós temos hoje na maior parte dos estados da federação e dos municípios. O Congresso é feito exatamente para resolver esse tipo de conflito, com um debate público e com um resultado construído pelo voto da maioria. Veja agora as ofertas de emprego do posto do Cine de Pouso Alegre. Motorista de Uber, vigilante, redator, analista de marketing, ajudante geral, recepcionista, instalador, analista de cadastro, fonoaudiólogo, diarista, analista financeiro, analista de contabilidade, analista de qualidade, atendente, vendedor externo, auxiliar de limpeza, operador de caixa, vendedor interno, químico, representante comercial. O Cine fica localizado à Rua Comendador José Garcia, 420, no centro de Pouso Alegre. Depois do intervalo, na reportagem da semana, você vai conferir as ações do Centro de Apoio ao Cidadão como facilitador na contratação de mão de obra em Pouso Alegre. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais, balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Na reportagem da semana, você vai conferir as ações do Centro de Apoio ao Cidadão como facilitador na contratação de mão de obra em Pouso Alegre.
Senhor Milton está há 9 meses desempregado e hoje esteve entre outras 200 pessoas que procuram uma recolocação no mercado de trabalho por meio do Centro de Apoio ao Cidadão, o CAC, da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Em qualquer área que tiver disponível, a gente está tendo essa expectativa, né? Para ver se a gente consegue, porque já há 9 meses que eu estou desempregado, né? Desde o início da semana, o movimento tem sido intenso. 775. E a previsão da coordenadora do CAC, Eliane Ramos, é de que cerca de 800 pessoas façam o cadastro essa semana. A seleção é para futura contratação na empresa RM Consultoria. Depois de cadastrados no CAC, os candidatos passarão por uma seleção que será realizada pela própria empresa. É de grande importância. O Centro de Apoio ao Cidadão, que é chamado de CAC, que funciona, eu também quero falar o horário, que muita gente não está sabendo ainda o horário. O CAC funciona a partir do meio-dia às 6, de segunda a quinta, e na sexta-feira, das 8 às 2 horas. E é de grande importância, né? A gente criou o CAC aqui para atender aí o cidadão, e a gente está tendo essa parceria junto às empresas e buscando aí, formando seus currículos, encaminhando as empresas. Então está tendo um trâmite legal e a gente está abrindo um leque aí. Tanto que a nossa cidade hoje está entre a segunda que mais gerou emprego na região. Então é de grande importância, vamos continuar trabalhando, continuar buscando parceria com as empresas, porque ainda existe muitas pessoas desempregadas na nossa cidade. Que é a Casa do Povo, nós somos eleitos pelo povo, acho que é mais do que obrigação e dever nosso trabalhar junto com a comunidade que passa por momentos difíceis, porque sem o emprego você não consegue pôr o que comer dentro de casa, não consegue pagar sua água e sua luz. Então a gente parabeniza o executivo, o secretário Dino Franciscato, que está buscando, está trazendo várias empresas para a nossa cidade e está abrindo esse leque hoje de emprego aí para a nossa cidade. Então vamos continuar, a Câmara é a Casa do Povo e todos aqui estão empenhados. A gente agradece a direção do CAC, na pessoa da Lili, que tem e vem trabalhando com muito carinho nessas questões, buscando essa parceria com as empresas. Então isso é de grande importância para a nossa cidade e a gente espera que mais empresas cheguem na nossa cidade e a gente resolva a situação de todos que estão desempregados e estão desesperados dessa questão. Essa função social do CAC, ela acaba sendo importante, por quê? Porque ela aproxima as pessoas do Poder Legislativo e o Poder Legislativo vai ter uma dimensão mais exata de quais são as necessidades das pessoas. O fato do CAC hoje poder receber esses currículos é um indicativo de que a cidade ainda tem um problema a ser resolvido, que é o problema do desemprego, e essa é a forma que o CAC pode ajudar, intermediando as empresas, sejam elas do poder público, sejam elas do interesse privado, que possam vir aqui buscar os talentos que vão futuramente compor os seus quadros. Todas as ações realizadas pelo CAC são acompanhadas por todos os vereadores de Pouso Alegre e contam com o apoio da mesa diretora da Câmara. A CIPA também é uma grande parceira no projeto. Os profissionais cadastrados pelo CAC, selecionados pela RM Consultoria, serão terceirizados para prestar serviços na Prefeitura de Pouso Alegre. A empresa é vencedora de um processo licitatório realizado pelo município. A descrição dos cargos, remuneração, requisitos necessários para contratação e outras informações foram disponibilizadas no site da Prefeitura. O recolhimento de currículos é feito diariamente pelo CAC, onde ficam registrados. O cidadão que tiver interesse ainda pode se cadastrar pelo site da CIPA. Agora você confere o Espaço do Trabalhador. No Centro de Apoio ao Cidadão CAC, você tem oportunidades de emprego e de tirar diversos documentos pessoais. Veja as vagas de hoje. Atenção para as vagas de emprego disponibilizadas pelo CAC, o Centro de Apoio ao Cidadão, em parceria com a CIPA, Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre. Comprador técnico é preciso ter experiência na função em compras de matéria-prima como aço, alumínio, latão, equipamentos e máquinas de médio porte, ter noção em metrologia e habilidade em negociações. É preciso ainda ter técnico ou superior cursando nas áreas correlatas à função. Torneiro mecânico, ter experiência na função e disponibilidade de horário.
Serralheiro industrial, trabalhador do sexo masculino, e é preciso ter experiência necessária com serralheiro industrial, interpretação de desenho mecânico e certificado em solda. Atendente externo de Uno. É preciso ter disponibilidade de horário, ensino médio ou técnico completo, habilitação AB e conhecimento na área de instalação e manutenção de alarmes de câmeras. Faxineira com experiência para trabalhar na cidade de Santa Rita do Sapucaí. Técnico de manutenção, fazer manutenção em ferramentas elétricas e morar na cidade de Santa Rita do Sapucaí será um diferencial. Motorista de ônibus, é preciso ter CNHD, curso de transporte coletivo ativo, experiência comprovada como motorista de ônibus ou caminhão mínima de 3 anos e morar na cidade de Pouso Alegre. Manobrista, é preciso ter CNHD, não há necessidade de experiência na função, ter disponibilidade para cobrir férias em Pouso Alegre, Campinas e Poços de Caldas. Garçom, de ambos os sexos e com experiência. Pessoas com deficiência. Eletricista com experiência e morar em Pouso Alegre. Pedreiro com experiência. Marceneiro também com experiência. Encanador com experiência. Técnico de cabeamento estruturado também é preciso ter experiência. Consultor de vendas, é preciso ter experiência e habilitação B. Monitor de transporte, é preciso ter ensino médio completo e experiência comprovada de 6 meses na atividade. Os interessados devem levar o currículo no CAC, que fica na Câmara Municipal de Pouso Alegre, na Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera. O CAC funciona de segunda a quinta-feira do meio-dia às 6 horas da tarde e nas sextas das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. CAC, Centro de Apoio ao Cidadão. Deputados da Comissão de Constituição e Justiça, o CCJ, ouviram a defesa da reforma da Previdência feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. De volta a Brasília, conferimos a reportagem. Esse encontro, todos sabiam, não ia ser fácil. Foram necessários 35 minutos para um primeiro atrito. Outros viriam. O embate com a oposição foi duro. 20 anos de carteira de uma empregada. Vocês estão há 4 mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por quê? Vocês estiveram no governo. Vocês são o governo. Nós estamos há 3 meses, vocês tiveram 18 anos, deputados, 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. A reunião foi tensa e prestigiada. Na mesa com Paulo Guedes, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e outros 2 ministros do governo Bolsonaro. Na plateia, mais de 100 deputados inscritos. Uma dúvida recorrente foi sobre quem vai pagar a conta da reforma. No final de 10 anos, você pediu para cada um desses pobres brasileiros o R$9.000 em tempo de permanência que ele teve. Agora, na hora que você pega o servidor público, esse contribuiu com R$140 mil. Então, ele contribuiu com 14 vezes o que o pobrezinho contribuiu. E os militares com 181 mil. O clima político e o debate técnico se misturam quando o assunto é reforma da Previdência. No ano passado nós gastamos 700 bilhões com a Previdência, e que é o passado, né? Que são os nossos idosos. E nós gastamos 70 milhões com educação, que é o nosso futuro. Então nós gastamos 10 vezes mais com a Previdência do que com o futuro, que é a educação. E mais importante ainda do que isso, antes da população brasileira envelhecer, nós temos aí em torno de 9%, 10% de idosos, a Previdência, no formato atual, já está condenada. Vossa Excelência quer trocar um jumbo que está um pouco velhinho, que tem os seus problemas, que precisa de consertos? Vossa Excelência quer mandar esse avião para o ferro velho e quer que cada um compre o seu aviãozinho. Porque o sistema de capitalização é isso, ministro.
É cada um por si, Deus por todos. O senhor está destruindo os pilares da Previdência Social brasileira, que se baseia na ideia da contribuição e da solidariedade. Assim é fácil resolver o problema da Previdência. O senhor está entregando cada um à própria sorte, ou ao próprio azar. Vai ter algum prejuízo? Até agora eu não encontrei nenhum prejuízo. De todos os brasileiros que estão aposentados, todos aqueles brasileiros que vão se aposentar e todos aqueles que vão entrar no mercado do trabalho, de trabalho e passar a contribuir com a Previdência e que ganham até 2 salários mínimos, não haverá um centavo sequer de prejuízo. Ao contrário, como o próprio ministro falou, haverá uma redução da contribuição de 8% para 7,5%. Então eu não sei por que todo esse carnaval que estão se fazendo, não há prejuízo. A vinda do ministro Paulo Guedes aqui na Comissão de Constituição e Justiça é um primeiro passo. O segundo está agendado para esta quinta-feira, quando juristas virão falar sobre a legalidade da proposta. Vale lembrar que esse é exatamente o papel da Comissão de Constituição e Justiça em todo esse processo, analisar a admissibilidade. Depois do intervalo, o presidente da Câmara de Pouso Alegre, Oliveira Altair, é homenageado pela Companhia Independente do Corpo de Bombeiros. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do PPS. Os vereadores: Adelson do Hospital, do PR. Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV, Campanha do PROS, Dito Barbosa, do PSDB, Dr. Edson, do PSDB, Leandro Moraes, do PPS, Professora Marileia Franco, do PSDB, Rafael Abolafio, do PV, Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. A Câmara Municipal de Pouso Alegre esteve presente na solenidade que marca a elevação da Companhia Independente do Corpo de Bombeiros em Pouso Alegre. A reportagem é de Clever Moreira. A Companhia do Corpo de Bombeiro Militar, com sede em Pouso Alegre, foi elevada na manhã desta quinta-feira, 4 de abril, à Companhia Independente e terá suas instalações ampliadas. A ação foi prevista em um protocolo de intenções assinado em 2017 pelo comando da corporação e o prefeito municipal Rafael Simões.
A partir de agora, em termos práticos, a nossa nova unidade passa a ter autonomia para gerenciamento de recursos financeiros, orçamentários, humanos, e a gente consegue hoje otimizar o atendimento e o gerenciamento de ocorrências dentro do nosso âmbito de atuação, favorecendo os profissionais que estão destacados nas frações de Itajubá e de Extrema e melhorando assim a nossa prestação de serviço à sociedade. É de grande importância, uma companhia que presta um serviço relevante a toda a nossa cidade, a todo o nosso estado. São pessoas que dão a vida pelo outro, então a gente tem que parabenizar a todos aí, todos soldados do Corpo de Bombeiros. A Câmara sempre de portas abertas para ser parceiro. Com certeza a cidade vem desenvolvendo e vem num crescimento significativo e a gente tem que sempre estar ampliando essa companhia para ir estar trabalhando na segurança da nossa população. Eu acompanho já o Major Ivan desde quando era capitão dessa companhia. Sempre estive presente aqui porque eu acho que o nosso Corpo de Bombeiros tem uma grande importância para nós, pouso-alegrenses e nós mineiros. Recentemente a gente pôde acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros lá em Brumadinho. Pouso Alegre representou a incorporação em Brumadinho para poder ajudar aquelas famílias, socorrer aquelas famílias e o trabalho de excelência que eles realizam aqui em Pouso Alegre. Eu quero parabenizar mais uma vez o Major Ivan, é um amigo, um companheiro, e não só ele, mas toda a sua incorporação, porque através dele o trabalho aí expande na nossa cidade e na nossa região. Quero agradecer aí o convite por estar nesse evento tão importante do Corpo de Bombeiro aqui em Pouso Alegre. Muito importante destacar essa atuação do Major, agora Major Ivan Neto, à frente do Corpo de Bombeiros, né, que agora é elevado à categoria de Companhia de Bombeiros, pelo trabalho relevante que ele vem desenvolvendo aqui, em especial aqui na nossa cidade. Hoje mesmo eu estava conversando com as pessoas aqui e elas me falavam da informatização de todos os trabalhos da companhia, né, que hoje você consegue resolver quase todo o procedimento que é necessário a presença do bombeiro e os avals do Corpo de Bombeiro, isso tudo através da internet, né? E nós conhecemos também o capitão de longa data, desde quando aqui chegou, e hoje é uma oportunidade ímpar para a gente estar aqui e render essas homenagens e esses aplausos todo a ele por tudo que ele vem desenvolvendo em Pouso Alegre. Ter essa companhia aqui, ainda mais na qualidade, no quilate que ela vem sendo desenvolvida ao longo dos anos, é fundamental para Pouso Alegre. Nós temos, com tudo isso, nós temos a oportunidade aí de ter um combate eficiente em vários eventos, várias tragédias que aconteceram na cidade. São vários incêndios, a cidade cresce muito, né? O desenvolvimento hoje é muito rápido e essa elevação do Corpo de Bombeiros à companhia agrega ainda mais subsídios, né, homens, maquinários, veículos para o combate ao incêndio em especial dessas crises, desses eventos que vez ou outra tem acometido a cidade pelo seu grande crescimento e por tudo que traz o desenvolvimento de uma cidade grande. Nós tivemos aqui inclusive um major, esteve lá em Brumadinho, homens aqui de Pouso Alegre estiveram em Brumadinho e nós ficamos muito gratos, muito felizes de Pouso Alegre em especial poder contribuir com todo o estado de Minas Gerais. Essa é a atividade do bombeiro, é isso que nos faz cada dia mais incentivar o crescimento da companhia aqui em Pouso Alegre. Eu acho assim, muito importante a gente ter o Corpo de Bombeiro em Pouso Alegre, porque muitas cidades às vezes não tem, né? Então, e desde que eu estou aqui em Pouso Alegre, já tem o Corpo de Bombeiro e cada vez eles estão aumentando a companhia, tudo, e o Corpo de Bombeiro, ele está na frente com o capitão Ivan também, né? É muito importante, ele é uma pessoa assim, muito dedicada, que sempre está atendendo a população, o Pouso Alegre com o maior empenho. E agora até nesses acidentes que teve aqui em Minas, né, de Brumadinho, o Corpo de Bombeiro também, a companhia daqui também deu um apoio lá, eu acho que é muito importante. Eu estou na assessoria jurídica da Polícia Militar há 26 anos e acompanho o trabalho do Corpo de Bombeiro. É primordial, é essencial na procura da paz social. Isso é muito importante. O papel do Corpo de Bombeiro hoje é de importante relevância, Clever. Nós temos um exemplo de Brumadinho.
É um trabalho fantástico e a população de Minas Gerais e principalmente de Pouso Alegre tem que se sentir orgulhosa de ter uma corporação que visa não só o bem comum, mas a paz social. Um momento muito especial e importante para o nosso município. A segunda companhia de bombeiro passa a ser a 7ª companhia independente de bombeiro e o Major Ivan tem um grande desafio pela frente de continuar protegendo e trabalhando por Pouso Alegre e região. Os bombeiros desenvolvem um trabalho magnífico, né? Quero destacar o trabalho que foi feito em Brumadinho. Tivemos aqui soldados do nosso Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre contribuindo lá de forma efetiva. E para mim é uma imensa honra poder prestigiar esse evento, poder prestigiar esses heróis que colocam suas vidas em risco em favor do próximo. Então que Deus esteja aí abençoando o início dessas atividades aqui em Pouso Alegre e que eles continuem prestando um serviço de excelência como sempre prestaram aqui em Pouso Alegre e região. Está no ar o resumo da semana. Confira. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB, participa da abertura da Semana Municipal do Autismo, organizada pelo coletivo Brilho Azul. Também estiveram presentes os vereadores André Prado, do PV, Leandro Moraes, do PPS, Dr. Edson, do PSDB, Odair Quincote, do PPS, Rafael Abolafio, do PV e Wilson Tadeu Lopes, do PV. O evento contou ainda com a presença do deputado estadual Dr. Paulo, do Patriota, e o convidado especial Richard Rasmussen. Vereadores viabilizam construção de moradias para famílias que estão em casas condenadas no bairro São João. A intenção é resolver em definitivo o problema que envolve as casas da Rua Curruíra, no bairro São João, por meio da construção de um prédio de apartamentos em terreno situado em local próximo, já designado por lei, cujas unidades serão permutadas com os proprietários das casas já condenadas pela Defesa Civil. O projeto foi aprovado com pedido de votação única, apresentado pelo líder do prefeito na casa, vereador Rodrigo Modesto, do PTB. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, recebe a visita dos alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Os vereadores Leandro Moraes, Oliveira Altair e Odair Quincote participam do projeto Autoridade por um Dia, da Escola do Legislativo de Pouso Alegre. O vereador Odair Quincote foi o primeiro a receber os alunos para acompanhamento de suas funções como vereador. A vereadora, a professora Marileia Franco, do PSDB, participa da abertura do Festival Estudantil Temático de Trânsito, FETRAN, ocorrido na Câmara Municipal de Pouso Alegre. O vereador Rodrigo Modesto e o chefe de gabinete da Prefeitura de Pouso Alegre, José Dimas da Fonseca, estiveram presentes no Hospital Samuel Libânio para anunciar ao Conselho Diretor da Fundação a instalação de travessias elevadas nas proximidades do pronto-socorro. O presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, o vice-presidente da Casa, vereador Wilson Tadeu Lopes, a vereadora professora Marileia Franco, o vereador Leandro Moraes e o vereador Dr. Edson participam da solenidade de implantação da Companhia Independente do Corpo de Bombeiros. Também estiveram presentes o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, do PSDB, e o deputado estadual Dalmo Ribeiro Silva, do PSDB. O presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, foi agraciado com uma homenagem durante a cerimônia de elevação do Corpo de Bombeiros à Companhia Independente. O presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, Oliveira Altair Amaral, é homenageado pela Companhia Independente do Corpo de Bombeiros. O presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB, foi agraciado com uma homenagem durante a cerimônia de elevação do Corpo de Bombeiros à Companhia Independente na manhã desta quinta-feira, 4 de abril. O título de colaborador benemérito é concedido pela corporação para pessoas, instituições e empresas que apoiam a unidade. O presidente da Câmara destacou a importância do trabalho da companhia, que a partir de agora passa a ser companhia independente, e ainda lembrou a atuação dos militares de Pouso Alegre no desastre de Brumadinho, destacando a importante missão de salvar vidas confiada pela comunidade aos militares. É uma companhia que presta um serviço relevante a toda a nossa cidade, a todo o nosso estado. São pessoas que dão a vida pelo outro, então a gente tem que parabenizar a todos aí, todos
soldado do Corpo de Bombeiro. A Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí e a Câmara Municipal de Pouso Alegre são parceiras, o que possibilita a troca de informações de utilidade pública entre ambas, bem como a utilização da grade de programação da TV e Rádio Câmara para a divulgação dos trabalhos da Fundação. Confira agora as informações sobre o anúncio da construção de uma travessia elevada próxima ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio e a unidade central da Univas. Confira. O vereador Rodrigo Modesto e o chefe de gabinete da Prefeitura de Pouso Alegre, José Dimas, se reuniram na manhã de quarta-feira, 3 de abril, com os membros do Conselho Diretor da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí para anunciar a indicação de construção de travessia elevada na área em torno do Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Participaram do encontro o presidente da Fundação, José Walter da Mota Matos, o vice-presidente Eliezer Castro e Paiva e o conselheiro Lucas Silveira. Queria agradecer primeiramente aqui a acolhida do nosso amigo José Walter Mota Matos, do Lucas Silveira e do Eliezer. Agradecer também ao prefeito Rafael Simões e ao coronel Dimas, por conta de um pedido antigo, né, que vários vereadores já pediram também, que é a travessia elevada aqui na porta do hospital e a pintura das faixas de pedestre aqui também ao redor aqui do Hospital Regional. O Hospital Regional passa por aqui milhares de pessoas durante o dia e nós precisamos aqui oferecer condições de segurança, não só para o trânsito, mas também para os pedestres. E a faixa elevada vai vir aqui a somar nesse projeto nosso de valorização aqui do hospital, principalmente do usuário do hospital, que não só as pessoas de Pouso Alegre, mas também as pessoas da região que usam aqui e precisam imediatamente dessa travessia elevada. Muito obrigado a todos aqui do hospital, também ao prefeito Rafael Simões por esse pedido sendo atendido agora. Muito obrigado. O vereador Rodrigo Modesto também comentou que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito fará um estudo para a implantação de travessia elevada em frente à unidade central da Univas. O chefe de gabinete da Prefeitura de Pouso Alegre, José Dimas, salientou que as obras devem iniciar em um prazo de 15 dias. O presidente da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, José Walter, agradeceu o empenho do vereador Rodrigo Modesto e do prefeito Rafael Simões. Projeto importantíssimo para o Hospital Regional. A nossa área hospitalar como um todo precisa de mais segurança de trânsito. Nós queremos agradecer aí a iniciativa do vereador Rodrigo Modesto, que apresentou um projeto na Câmara Municipal, e também ao prefeito municipal Rafael Simões. Nós fazemos aqui na pessoa do chefe de gabinete, o Dimas, porque essa lombada ela vai propiciar mais segurança para os nossos pacientes aqui do hospital, para os motoristas das ambulâncias e vai diminuir a velocidade de tráfego na porta do hospital. E aqui é uma área hospitalar, é onde a velocidade tem que ser reduzida e onde nós temos que ter cuidado com a segurança física e a saúde das pessoas. Então é uma obra importantíssima, nós queremos externar nossa gratidão aí e sabemos que a Prefeitura, junto com o vereador, tem projetos aí para remodelar todo o trânsito na área hospitalar. Queremos aqui agradecer também ao secretário de Trânsito, o Wagner Muti, e dizer da importância dessa obra para nós aqui do Hospital Regional Samuel Libânio. Agora, logo após o Jornal da Câmara, você vai conferir o documentário inédito sobre a vida de Dom Ricardo Pedro Chaves Pinto Filho, arcebispo emérito de Pouso Alegre, que faleceu no dia 1º de abril de 2018. Antes, a gente confere um trecho deste documentário. Dom Ricardo nasceu em Capelinha, Minas Gerais, no dia 6 de agosto de 1938. Era filho do casal Pedro Chaves Pinto Filho e Paula Amélia Dias. Cursou os 2 primeiros anos em escola rural, na fazenda de seu pai, concluindo o primário na cidade de Caetanópolis. Em 1954, entrou para o Seminário Provincial do Sagrado Coração de Jesus, em Diamantina. E em 1957, passou para a Escola Apostólica São Norberto, no município de Montes Claros, onde terminou o seminário menor. Em 28 de janeiro de 1961, ingressou no noviciado dos cônegos premonstratenses em Pirapora do Bom Jesus, interior de São Paulo, onde posteriormente fez os cursos de filosofia e teologia.
Foi ordenado padre no dia 29 de junho de 1967. Em 1983, licenciou-se em Teologia Moral na Academia Alfonsaniana, em Roma. Dom Ricardo foi vigário da paróquia de Boicaiúva, Minas Gerais, por 2 anos. Exerceu o cargo de reitor da Escola Apostólica de São Norberto e do Seminário Maior da Ordem, em Belo Horizonte. Atuou também como mestre de noviços. Em dezembro de 1983, foi nomeado superior da Ordem Premonstratense de Minas Gerais. A partir de 1986, transferiu-se novamente para Belo Horizonte. Assumiu a função de vigário na paróquia São Gonçalo, em Contagem, Minas Gerais. O então padre Ricardo foi designado bispo de Leopoldina pelo Papa João Paulo II em 14 de março de 1990. No dia 21 de abril do mesmo ano, foi ordenado bispo em Contagem. Pouso Alegre estava traçado no destino de Dom Ricardo, que no dia 16 de outubro de 1996 foi nomeado pelo Papa João Paulo II arcebispo da Arquidiocese de Pouso Alegre, tendo tomado posse no dia 3 de dezembro do mesmo ano. Conforme determina o Código de Direito Canônico, ao completar 75 anos, Dom Ricardo enviou à Santa Sé sua carta de renúncia à Arquidiocese. E no dia 28 de maio de 2014, o Papa Francisco a aceitou. Dom Ricardo Pedro tornou-se o primeiro arcebispo emérito de Pouso Alegre. Residiu por alguns meses na cidade de Poços de Caldas, mudando-se para o município de Monte Sião, onde viveu até os últimos dias de sua vida. E lá, evangelizou com seu exemplo de fidelidade e dedicação ao ministério que exerce. Falar de Dom Ricardo é algo muito simples, mas que também nos traz saudade. Dom Ricardo foi para mim uma referência de bispo, seja no seminário, seja na vida sacerdotal. Dom Ricardo, o bispo da misericórdia, um bispo que levantava os seus padres pela mão, mas também pelas orações. Um bispo atento às necessidades da igreja, alguém que rezava pelos seus padres, que rezava pela sua igreja. A prova disso é a quantidade de padres por ele ordenados. Dom Ricardo tinha 2 características muito fortes: a teimosia em amar e a teimosia em acreditar no ser humano. E essas características eram baseadas na sua profunda vida de intimidade com Deus. Um homem de oração, que acordava de madrugada para rezar pela sua diocese, rezar pelo seu povo, pelos seus padres. Um homem que sorria, mas não num sorriso aparente. Um homem que sorria porque tinha uma alegria do coração. E ele espalhava esta alegria por onde passava. A alegria de ser de Cristo. O lema de sua ordenação episcopal: o amor de Cristo nos impele. E foi esse amor que atraiu Dom Ricardo para viver a sua fé e viver o seu ministério, principalmente o seu amor para com a igreja. Bom, falar da convivência com o Dom Ricardo Pedro junto do nosso mosteiro aqui com a comunidade é sempre recordar boas lembranças, né? Porque, se não me falha a memória, o Dom Ricardo veio aqui pela primeira vez num domingo, que é um dia mais tranquilo para nós. Ele chegou aqui na companhia, não me lembro se era de um outro padre. E a comunidade, desde então, começou a criar um vínculo de relação muito estreito com ele. Porque foi o primeiro bispo que nos visitou de maneira a interessar pela nossa vida. E depois, passaram uns dias, ele nomeou um delegado, que era o Monsenhor Dimas, na época Padre Dimas, né, para nos acompanhar mais de perto. E depois ele mesmo começou a vir aqui toda segunda, que é a folga dos padres, do bispo. Então toda segunda o carro dele estacionava aqui, e para nós era um motivo de muita alegria, porque era a imagem e a figura da igreja se aproximando de nós, acolhendo, querendo saber como que era a nossa vida, prestando atenção em cada detalhe, rezando com a gente quando era preciso, sorrindo com a gente, né, batendo papo descontraído, falando coisas sérias. Na hora que precisava, chamava atenção também em alguns momentos. Então é sempre lembrar dessa presença dele, que se mostrou sempre muito amiga. Por isso o nosso amor por ele
se mostrava tão grande assim, tão afetuoso, tão próximo, porque ele encontrava aqui um lugar de descanso e nós encontrávamos nele um lugar de descanso também para nós, porque as nossas experiências de igreja não tinham até então sido tão boas assim. Então, Dom Ricardo ele mostrou um rosto afetivo, amoroso, compassivo, misericordioso e, ao mesmo tempo, também sério e justo quando foi preciso. Agora, particularmente, eu acompanhei o Dom Ricardo nesse trajeto dele de enfermidade desde o dia que ele sofreu acidente no domingo, no dia 10 ou 11 de dezembro, não me lembro. O padre Rodrigo nos ligou. A hora que o telefone tocou, o celular do nosso pai, o padre Hernando, tocou, eu sabia que o Dom Ricardo tinha sofrido um acidente. Eu falei pra ele. Falei, o padre Rodrigo tá ligando, o Dom Ricardo sofreu um acidente, tenho certeza. Porque só podia ser, o padre Rodrigo não costuma ligar naquele horário, o Dom Ricardo tinha acabado de sair do mosteiro. E aí a gente foi pro hospital e eu comecei a acompanhar ele desde então. Fui pra Pouso Alegre com ele, fiquei no quarto com ele no hospital, naquela noite que ele dormiu de domingo pra segunda. Depois, quando ele voltou de Pouso Alegre, do seminário, eu acompanhei ele, dormindo com ele à noite na casa dele, pingando os colírios no horário certo. E a percepção da dependência que ele foi ficando, do estado que ele foi ficando, para mim era clara, né? Era ele que sempre foi muito ativo, muito envolvido com o trabalho, muito envolvido com as questões da diocese. Da aposentadoria para cá já percebia nele uma certa preocupação em não ter muita coisa a ser feita. E depois do acidente, então, ele ficou mais na mão dos outros ainda. Então eu não sei se isso incomodava um pouco ele, mas ele nunca demonstrou esse incômodo. Pelo contrário, sempre ficava feliz da gente estar indo no apartamento dele, cuidando dele. Revezávamos eu e o irmão Gabriel para cuidar dele durante a noite. Foi um aprendizado para mim de maneira pessoal, porque ele estava lúcido essa parte do tempo todo, até o dia que a gente descobriu que tinha um hematoma no cérebro dele, que estava pressionando o cérebro, né? Mas a sensação a percepção dessa lucidez dele para nós era muito clara. Agora, acompanhar ele no hospital foi um período muito difícil, é uma lembrança dolorida, né? Porque ver ele do jeito que ele estava, sem poder fazer muita coisa, confuso do jeito que ele estava, sem a consciência, né, das coisas que estavam acontecendo, sem a consciência do que tinha acontecido. Isso foi muito dolorido, ver ele entrando naquele estado de não responder mais as perguntas, de ficar na UTI do jeito que ele ficou. Desde o dia que a gente internou ele em Ouro Fino, ele demonstrou bastante sofrimento de ficar em hospital, de ficar tendo que ser auxiliado pelos enfermeiros, porque ele sempre foi uma pessoa muito reservada nesse sentido, de cuidar dele mesmo, da própria higiene. Então a gente estava fazendo isso, os enfermeiros estavam fazendo isso. Ele sofria muito, era perceptível isso. Ele queria ir embora em várias vezes. Mas depois da operação aí ele não estava consciente mais de muita coisa, ele estava só entregue na mão dos enfermeiros. Mas se percebia nele, ao mesmo tempo que ele manifestava uma certa preocupação e um certo incômodo por esse cuidado todo nosso e dos enfermeiros, ao mesmo tempo você percebia que ele parava para pensar e se refazia e ficava resignado diante do sofrimento, rezava bastante o dia inteiro, até quando ele não estava consciente. Rezava isso ele não esqueceu de fazer, rezava muito, muito, entregava para Jesus, conversava com ele, ficava murmurando orações baixinhas. Então, para mim, de modo especial, foi um aprendizado de fé. É um homem de fé, um dos homens de fé que eu conheci na minha vida inteira. Um desses homens é Dom Ricardo. Um homem que é apaixonado pela igreja, pelo sacerdócio, que demonstrou fé em todos os momentos da vida. E isso, para mim, foi um testemunho muito forte. Também foi testemunho para mim a capacidade de amar que ele demonstrava, né, de tratar as pessoas bem, mesmo nesse transe, vamos falar assim, né, de lucidez e não lucidez. Os enfermeiros todos se apaixonaram por ele. Teve uma enfermeira e uma fisioterapeuta que o dia que ele morreu, no dia que a gente enterrou ele, que foi a celebração lá na catedral, a enfermeira me disse falou assim: o Dom Ricardo mudou minha vida, mudou minha maneira de ser profissional, isso mexeu muito comigo. E a fisioterapeuta falou a mesma coisa, ela falou: eu achei que ia ajudar ele e ele que acabou me ajudando no fim. Então há um mistério aí nesse sofrimento do Dom Ricardo, né, o mistério da cruz, porque mesmo sem ele falar, sem pregar o evangelho, porque ele não tinha consciência de muita coisa,
mas ele se tornou o próprio evangelho, a própria pregação do evangelho, né? Então a vida dele, esse sofrimento foi mudando as pessoas e a nós que estávamos ao redor dele. Eu sou muito grato por ter vivido esses dias todos com ele. No dia 1º de abril, quando ele morreu, o sentimento que eu tive foi de dor, de perder e ao mesmo tempo de gratidão. Porque Deus me levou para junto dele, dentre tantos monges que podiam ter cuidado, ele me escolheu. E eu tive certeza do que Deus quis fazer em mim através dele, da abertura que Deus realizou em mim, da abertura para o amor, do resgate do amor que Deus fez no meu coração por meio da figura do Dom Ricardo, desse silêncio dele, desse testemunho silencioso que a gente acompanhou durante os 40 ou mais dias, desde da segunda de Carnaval até o domingo da Páscoa, né, da ressurreição, do dia 1º de abril. Falar do Dom Ricardo, então, para mim, para minha comunidade, é isso, essa mistura de lembranças boas e da dor de alguém que já não está mais aqui fisicamente junto de nós, mas que está junto de Deus. E junto de Deus está junto de nós de alguma maneira. A gente é muito grato a ele. O que a gente falar ou fizer vai ser muito pouco perto daquilo que ele fez por nós. Porque se a gente é expressivo como monges da Trindade hoje, a gente deve isso ao Dom Ricardo por ter reconhecido esse carisma, por ter canonicamente achado um caminho para reconhecer na igreja esse carisma, e a gente vai ser eternamente grato a ele em todas as gerações. O nome dele vai ser lembrado e vai ser proclamado em louvor e glória ao nome de Deus também. Então o que eu tenho para falar de maneira resumida é isso, mas tem muita mais coisa, muito mais lembranças que certamente vão vir à minha cabeça, à minha mente no decorrer do dia, mas é que é um pouco difícil falar, né? Fica misturado emoção e lembrança, mas o que eu tenho para dizer é isso. A vida de Dom Ricardo foi marcada pela humildade, acolhimento, serenidade e perseverança na fé. Um arcebispo paternal. Antes de encerrar o nosso Jornal da Câmara, quero lembrar você, telespectador, que a TV Câmara exibe agora, na sequência, um documentário inédito sobre a vida de Dom Ricardo Pedro Chaves Pinto Filho. Serão 2 horários de exibições. O primeiro, logo após o Jornal da Câmara, 7h30 da noite, e agora a outra exibição, às 11 da noite. Você é nosso convidado, lembrando que a TV Câmara é sintonizada no canal digital 18.2. Obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição. Tchau!